Olá, pessoal! Vamos para mais uma resolução de prova de língua portuguesa. Dessa vez a gente vai resolver a prova da Prefeitura do município de Turuçu, no Rio Grande do Sul, de 2024. A banca foi a objetiva e nível docente 1, anos iniciais, considerada fácil, tá? Eu considerei essa prova fácil. Então, você que quer se preparar para concursos, você aí que faz concurso para professor ou para área pedagógica, nós temos o curso da Miller Connect. Vou deixar na descrição o link do curso para vocês poderem tirar as dúvidas e se preparar para o próximo concurso. Lembrando que a preparação não é feita apenas quando sai o edital, a gente já tem que se preparar muito antes. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. Questão 1. No trecho, como resultado, a cada 5,6 horas, uma pessoa foi picada por escorpião em São Paulo em 2023. Caso a palavra uma fosse alterada para duas, quantas outras, alterações, além da palavra uma, a mais seriam necessárias para que a frase ficasse gramaticalmente correta? Então vamos lá. Se eu pego uma questão assim, né, eu vou lá, vou marcar na minha prova. Aqui, ó, a cada 5,6 horas, uma pessoa foi picada por escorpião em São Paulo em 2023. Essa aqui não vai contar, né? Porque aqui fala a mais. Ou seja, além dessa, né? Então vamos lá. Vamos passar então essa frase para o plural, né? Porque não é mais uma, agora são duas. Então, como resultado, a cada 5,6 horas, duas pessoas foram picadas por escorpião em São Paulo em 2023. Então, gente, além da alteração de uma que foi para duas, eles estão falando a mais, até isso a gente precisa prestar atenção na nossa prova, né? Porque poderia estar aí incluindo, né, a alteração feita, tá? Então, gente, quantas a gente viu? Duas pessoas foram picadas. Então, a gente tem aí 3 alterações a mais, ok? Aqui estão 4, né? Mas vamos lá para a nossa questão 2. Sobre a concordância verbal, assinalar a alternativa correta. A. Os Estados Unidos unificou um acordo. É uma questão de concordância, né? Os Estados Unidos unificou. Então, a gente tem aí o artigo no plural, né? E o verbo no singular. Na terceira pessoa do singular, né? B. Faltou naquele dia 7 pessoas. E aí, gente, faltou 7 pessoas? O verbo está no singular, 7 pessoas no plural. C. Conserta-se bolsas. Bolsas são consertadas. Tá? Então, tem alguns momentos que a gente precisa inverter a frase para que a gente possa encontrar aí o erro. D. Faz 3 noites que não durmo. E aí, gente, nesse sentido, o verbo fazer, né? Não tem sentido de fazer, e sim no sentido de tempo que passou, né? Faz 3 noites que eu não durmo. Qual que vocês marcariam? E aí, gente? É uma prova fácil, né? Como foi falado no início. Letra D está correta. Faz 3 noites que não durmo. Então, como a gente viu, se aqui na letra A são os Estados Unidos, eles unificaram um acordo e não unificou. Faltou 7 pessoas. Faltaram 7 pessoas, né? A gente vai concordar o verbo aqui, ó, com o sujeito. Conserta-se bolsas. Bolsas são consertadas. Então, o verbo aqui também está no singular, né?
e ele deveria estar no consertam-se bolsas, ok? Mais de uma bolsa é consertada. E faz no sentido de tempo passado, tempo decorrido, 3 noites que não durmo, correto, ok? Então, vamos lá, agora a questão 3. Às vezes, o uso da crase, mesmo que de modo facultativo, pode afetar o sentido de uma frase, assim como a sua ausência. Sendo assim, assinalar a alternativa na qual a presença da crase define o sentido da oração e que, se estivesse ausente, mudaria sua compreensão. Então, vamos lá, gente. É questão de prova, né? Dessa prova que eu citei para vocês no início. A. Quando fomos ao restaurante, comemos a francesa. B. À medida que se escreve, mais nossa caligrafia melhora. C. Foi morto o bandido pelo policial a paisana. D. Às 8 horas, tomei meu remédio. Então, a gente tem aqui, ó, a francesa, à medida que se escreve, a paisana, às 8 horas. Então, gente, se a gente tirar a crase de uma dessas frases, ela vai mudar totalmente o sentido, né? Então, letra A. Quando fomos ao restaurante, comemos a francesa. É uma moda, né? A moda francesa. Se eu tirar a crase de a francesa, a gente vai dizer o quê? Quando fomos ao restaurante, comemos a francesa. Então, comemos a francesa, né? Então, são canibais que vão comer a francesa. Então, gente, essa frase a gente não tem dúvida, né? Então, a letra A já é a alternativa correta, ou seja, que muda a compreensão se a gente tira a crase. Né? À medida que se escreve, a paisana, às 8 horas. Se eu tirar a crase, é lógico que elas precisam da crase, né? Não podem estar sem crase, mas se eu esquecer de colocar a crase, não muda o sentido, ok? Então, letra A, a resposta correta. Cuidado aí com a crase, gente. 4. Há erro de regência nominal. Então, na hora da minha prova, eu vou marcar erro. Eu quero errado, né? A. Não devemos jamais fazer apologia de atos desumanos. Então, vamos lá. Regência nominal. Então, regência nominal é mais uma de concordância, né? Só que agora é nominal. Então, a gente vai dar uma olhadinha aqui, ó. Não devemos jamais fazer apologia. Quem faz a apologia, no caso, a gente vai concordar. Quem faz apologia de alguma coisa ou a alguma coisa. B. Aquele cargo é acessível a todos os candidatos. O que é acessível? É acessível a alguém? Sou totalmente contra o ódio para todos. Quem é contra? É contra algo para alguém? D. A vacina da dengue já está sendo aplicada na população. Na população. Aplicada onde, né? Está sendo aplicada onde? Em quem? Na população. Então, a gente precisa de uma preposição aqui. O em mais a, na, certo? Então, qual é a frase, gente, que não está concordando de forma, né? Não está fazendo a concordância correta então, é um erro aí de regência nominal. Então, vou dar a resposta. Letra A, não devemos jamais fazer apologia de atos humanos. Não, a gente não deve fazer apologia aos atos humanos. A atos humanos, né? Então, a gente precisava aqui, não. Atos é uma palavra no plural, é uma palavra masculina, né? Então, a gente faz apologia aos atos humanos, tá? A gente precisa aí da preposição a, ok? Então, quem faz apologia a alguma coisa. Então, letra A é a que está incorreta. 5. As regras de acentuação gráfica viabilizam o emprego do acento em diversas situações. Nesse sentido, então, tá. O que eu quero aqui, gente? A acentuação. Eu vou marcar na minha prova. Então, falando de acento.
E para acentuação existem regras. Aí a gente vai voltar lá no quarto ano, no terceiro ano, né? Que a gente, no segundo ano, que a gente já começa a acentuar as palavras, já começa a conhecer algumas regrinhas. Então vamos lá. Nesse sentido, assinalar a alternativa na qual o par de palavras foi acentuado pelo mesmo motivo. Então a gente tem a letra A, contém e tórax. Quando a gente fala de acentuação, a gente observa se a palavra é peraí, gente, paroxítona, oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Então, contém é oxítona, certo? A última está acentuada. E tórax, tórax é paroxítona. Então, não segue a mesma regrinha. Anéis e saúde. Anéis e saúde. Segue a mesma regrinha? Então, vamos lá. Anéis. A gente separa as sílabas, né? E saúde é um hiato, né? O tônico em hiato. Fórum é uma paroxítona, porém é uma oxítona. As duas terminam em M, certo? Porém, uma é paroxítona e a outra é oxítona. Letra D, seríssimo e lâmpada. Então, vamos separar aqui. Seríssimo, lâmpada. Então, a gente tem aqui, ó, oxítona, paroxítona, proparoxítona. Lâmpada, oxítona, paroxítona, proparoxítona. Então, as duas são proparoxítonas. Então, elas entram na regra que toda palavra proparoxítona, ou seja, que ela é acentuada, a terceira sílaba de trás para frente é acentuada, né? Ela é tônica, ela deve ser acentuada, ok? Então, ela segue a regra dos proparoxítonas. Nossa resposta certa é a letra D. Vamos lá, número 6, leia a tirinha abaixo. Tem um banco aqui, adora tirinha, né? De Alexandre Beck. O humor da tira é proveniente de qual figura de linguagem? Então, a gente tem aí uma tirinha Armandinho, né? E tá ali, ó, filho, você é o meu sol. Aí ele vira para a mãe e fala, então fica mais comigo. Você parece meio pálida, né? Então, a gente tem qual figura de linguagem? Então, a figura de linguagem também é importante, né? Cai muito em concurso público, né? Então, sempre tem a prova, tem uma figura de linguagem ali. E essa aqui não fugiu da regra, né? Então, a gente tem é uma antítese. O que é uma antítese? Vocês lembram? B, um eufemismo. C, é uma metáfora. Ou D, é uma prosopopeia. Então, né, lembrando das figuras de linguagem, a gente tem aqui a mãe comparando o filho ao sol. Ela está dizendo, você é o meu sol. Quando a gente compara, né, alguma coisa com alguém, a gente está fazendo uma metáfora, certo? Então, você comparar o filho ao sol é uma metáfora, tá? Antítese seria se você estivesse falando uma coisa contrária, né? Afirmando coisas contrárias, afirmando uma coisa e utilizando o contrário. Eufemismo seria ao pé da cadeira, né? Você fazer uma comparação. Uma prosopopeia também não cabe aqui, é uma metáfora, tá? 7. Algumas expressões, especialmente as que são parônimas. Opa, parônimas. Lá no nosso curso a gente fala o que é homônimo, parônimo. Então, você querendo pegar essa aula, a gente faz só resumão, não é aula teórica longa, não é aula teórica demorada. A gente parte para as questões, a gente faz uma teoria rapidinha ali, só para a gente entender o que é. Depois a gente já parte para as questões. Então, vale a pena você comprar nosso curso, né? Você vai ter esse curso aí por 2 anos, vai poder estudar e por um preço super acessível. Entra lá no link que eu vou deixar na descrição do vídeo, ok?
Ah, já aproveita e compartilha esse vídeo, curte, se inscreva no canal, porque é super importante pra gente. Lembrando que no canal tem vários vídeos sobre pedagogia, né, sobre questões para professores, para quem vai para educação física também. Então a gente tem vários vídeos interessantes para você que quer passar no concurso, ok? Então vamos lá. Algumas expressões, especialmente as que são parônimas de outras, podem gerar dúvidas quanto ao seu uso. Nas alternativas, assinalar a que apresenta a palavra sublinhada empregada de maneira correta. Então vamos lá. Parônimo, lembram disso? O assassino foi absorvido pelo júri. Gente, aqui a gente tem que conhecer as palavras, né? Tem que ter um bom vocabulário. Ele foi absorvido ou ele foi absolvido, né? Porque absorver é ele ser engolido, digamos assim, pelo júri. O vaqueiro precisou arrear o cavalo. O que é arrear? Colocar arreio, ok? Chamou-se de incidente a batida fatal de carro. Gente, é incidente ou é um acidente? Aquele homem é um cavaleiro. Cavaleiro. Cavaleiro é aquele que anda a cavalo. E por que ele é um cavaleiro? Por ter beijado a mulher. Então aqui caberia o LH, né? Ele seria um cavalheiro e não um cavaleiro. Vamos lá para a resposta? Resposta certa, letra B. O vaqueiro precisou arrear o cavalo. Ok? Vamos lá, tá um 10 já, né? Mas vamos lá. Tá meio fora de ordem porque existem textos nas provas, né? Textos longos e perguntas que a gente precisa do texto eu não trago, porque senão a aula fica enorme. Então vai ficar assim, que é a ordem da prova, tá? 10. Em o quê? Vamos lá, a resposta. Ó, sempre orientou-a, em ninguém orientou-a, não orientou-a e antes orientou-a, para que o pronome a tenha que ficar obrigatoriamente após o verbo. Então, a gente tem regras para isso, né? A gente tem as palavrinhas que puxam o pronome e tem palavrinhas que repelem o pronome. Então, tem as que puxam o pronome, normalmente são os advérbios, né? Os advérbios costumam puxar o pronome. E a gente tem aqui, para que fique, orientou o a, tem que ser aquela palavrinha que joga o pronome para o outro lado, tá? Então, sempre orientou-a, sempre é um advérbio de tempo, ok? Ninguém. Ninguém orientou-a. Ninguém também, aí ó, ninguém, ela vai repelir, né? Ninguém a orientou. Sempre a orientou. Não é um advérbio de negação. Ele puxa o pronome para perto dele. Então, não a orientou. E antes, vírgula, orientou-a. O que vocês marcariam? Fica sempre orientou-a? Fica estranho. Quando a gente não sabe a regra, a gente dá uma lidinha e vê se ficou estranho, né? Sempre a orientou. Ninguém a orientou. Não a orientou. Antes, orientou-a, né? O sempre dá uma ideia de frequência, tá? Falei tempo, é frequência. Antes, orientou-a. O que vocês marcariam, gente, nessa aí? Vocês chutariam? Vamos lá? Então, o correto é antes, orientou-a, tá? O antes não pede que o a, né, no caso pronome, fique antes do verbo. Ele joga o pronome para depois do verbo. Então a gente vai lá, antes, advérbio de tempo, antes, depois, né? Então a gente tem aí antes orientou-a, ok? Então, gente, a gente fica por aqui nessa aula. Deixa aí o comentário de vocês. Fale aí se vocês acharam essa prova fácil também ou se foi difícil. E não se esqueça de dar uma olhadinha lá no nosso curso. Tem a página do nosso curso que explica como são as aulas. Tem ali depoimento de quem já passou nos concursos.
estudando com o nosso curso. Inclusive eu, gente, eu que gravei o curso, eu que fiz o curso. São aulas gravadas, interativas, assim, onde eu dou muitas dicas, tá? De como resolver as questões, como a gente precisa pensar, porque não é só o conteúdo, né? A gente precisa aprender a pensar, a interpretar para que a gente possa resolver questões, ok? Então, fiquem comigo, dá uma olhadinha, curta o canal, ativa o sininho que a gente tem sempre novidades para você que é concurseiro por aqui no Miller Connect. Até a próxima, tchau, tchau!